nossa terceira e última sessão, a terceira e a última sessão do seminário Combates pela História Ensinada, a aprendizagem nas aulas de História em 2020, grande desafio dos professores e estudantes. E então, é com muito prazer que nós recebemos o professor Sávio Henrico. Eu vou deixar que ele se apresente, diga quais são as escolas que ele trabalha, se é no ensino fundamental, se é no ensino médio. Mas, antes disso, dizer que é uma alegria compartilhar esse momento de aprendizado, de interação, de reflexões com o professor Sávio, que desde 2015, pelo menos, está conosco no grupo de estudo de ensino de História, no laboratório de ensino de História, nosso parceiro, é um professor parceiro que nos ajuda a pensar sobre a prática docente, sobre o exercício da pesquisa em ensino de História. Ele é um pesquisador em ensino de História, o que o Sávio vai compartilhar conosco hoje é um dos seus trabalhos, é o seu trabalho de pesquisa, né? Então, Sávio, além de ser um ex-aluno, que eu tenho muito orgulho, um ex-aluno, foi meu ex-aluno, e ex-aluna aqui, então, da UFC, do Departamento de História. Então, eu passo, vocês todos já sabem como é que é a metodologia, né? O professor apresenta as suas reflexões, o seu trabalho, e na sequência vocês podem, na verdade, vocês já podem ir colocando perguntas e comentários no chat, que a Raquel vai organizando e fazendo, e chamando, e compartilhando as perguntas e comentários, tá bom? Então, fiquem todos bem à vontade para isso. E pronto, né? Eu já peço desculpa pelo barulho, eu estou sempre mudando, eu estou na universidade, aqui no Departamento de História, eu estou sempre tendo que mudar de sala, buscando a melhor iluminação, o melhor acesso à internet, e eis que eu estou aqui bem quase na avenida da universidade mesmo, né? Então, por isso vocês estão escutando barulhos de ônibus e tal. E é por isso também que eu vou deixar meu microfone desligado a partir de agora. Passa a palavra para você, sabe? E pessoal, boa tarde. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Sávio, eu queria só que você compartilhasse a tela, tá? Para a gente fazer o teste. Mas está compartilhada já, porque tem outro nome meu aí. Ah, então deixa eu colocar aqui. Deu certo? Aí que eu compartilho pelo computador a tela. Deu, é porque você tem 3 entradas aqui, né? Isso, tá com 3? Enfim. Então vamos lá. Deu certo. No caso, queria agradecer ao convite da professora Ana Carla, né, e da professora Raquel, de estar aqui hoje, né, podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência docente e falar especificamente sobre a questão do uso de tecnologias em sala de aula, né? E hoje eu resolvi falar um pouco sobre a utilização dessas tecnologias na sala de aula através de um espectro mais completo, né? Não falar apenas da utilização dos jogos como ferramentas didático-pedagógicas, né? Os jogos, a inserção dos jogos dentro dessas práticas educacionais ou de gamificação, né? De alguns aspectos específicos da educação, mas falar da relação do historiador, né? Da profissão historiador, que aí abrange, né, esses dois âmbitos, né, tanto da pesquisa como o da docência, né, e a relação desse historiador com os jogos eletrônicos, com as tecnologias, né, que é algo que vem se tornando bastante latente nos últimos anos, né, nesse período de pandemia, essa relação com a tecnologia entre docente, né, e a tecnologia foi estreitada de maneira praticamente obrigatória, né, muitos relatos de colegas que tiveram que trocar de computador, tiveram que trocar de celular, comprar fone de ouvido de lapela, ou comprar microfone de lapela, uma série de outras coisas, né, para poder dar conta da demanda do ensino remoto, né? Eu não gosto de chamar de ensino à distância, porque é uma outra categoria, mas o ensino remoto,
Então, é algo que poderia ter acontecido de maneira mais simples, poderia ter acontecido de maneira mais natural, digamos assim, mas que aconteceu de maneira muito brusca, né, com a questão da pandemia e o isolamento social. Tipo, eu particularmente, que sempre tive esse diálogo com a utilização de tecnologia em sala de aula, né, eu promovo algumas experiências com jogos analógicos e eletrônicos em sala, desde 2014, 2015, senti uma certa dificuldade em operacionar tudo isso, né, em cortar vídeo, editar vídeo, enfim, fazer todo esse trabalho, né, para fazer esse conteúdo chegar, né, até os meus educandos, né. E para mim isso já foi um desafio. Aí, no caso, lá na escola tem professores com 50, 60 anos, né, quase se aposentando, e que a dificuldade de acesso à tecnologia era ainda maior, né. Então, foi um baque, um choque para todo mundo, né, esse período, e sem contar o ambiente todo, né, o ambiente de pandemia, né, o governo federal que a cada dia vai minando cada vez mais a nossa sanidade, e é meio que uma mistura de desespero, né, e, e alguns focos de esperança, né, a partir do contato com os colegas, a partir de momentos como esse, né, a partir de várias relações que a gente vai criando, que a gente vai propondo ao longo da nossa vivência, né. E aí, deixando um pouco de lado essa questão da pandemia, deixando um pouco de lado essa questão do isolamento social, né, só quis citar porque é algo que bem desafiador que a gente vem enfrentando agora. Vamos entrar de fato na temática que eu trouxe para vocês hoje, que é o desafio da utilização de jogos, né, no caso os jogos eletrônicos especificamente, né, na prática profissional dos historiadores, né. Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar com vocês hoje está relacionado ao perfil dos jogadores, né. No caso, quem joga, quem pratica algum tipo de ludicidade, né, no Brasil. E aí eu trouxe aqui essa pesquisa que ela é de 2018, que é a pesquisa Game Brasil, né? E aí ela foi feita no ano 2018 e ela chegou a um resultado de que 75,5% dos brasileiros jogam, né? Aí sejam jogos de quadra, como futebol de salão, como vôlei, né? Há jogos de tabuleiro, né? Jogos de carta em geral, né? E o maior número, a maior porcentagem, né, das pessoas entrevistadas, pelo menos, né, que fizeram parte ali da metodologia da pesquisa, eram pessoas que jogavam jogos eletrônicos, né? E aí mais ou menos 40% dessas pessoas jogavam no celular, aí alguns jogavam nos computadores e nos consoles, né? E aí isso já leva também a um perfil socioeconômico do jogador brasileiro, digamos assim, né? A maior parte dos jogadores brasileiros jogam nos celulares, mas por quê? Porque hoje é muito difícil o acesso a computadores, é muito difícil o acesso aos videogames, né? Houve um processo de encarecimento muito grande nos últimos meses, né? Em média, os videogames, os computadores, né, aumentaram seus valores em 500 a R$1.000. Tem computadores que aumentaram até R$2.000 o preço. E, inclusive, o Banco do Brasil recentemente anunciou um consórcio, né, para comprar um computador ou um videogame, né? E, tipo, para você se tornar um game, para você fazer aquele trabalho de streamer com os jogos, né? Então, tem lá consórcios com parcela até R$350 em 36 vezes para você conseguir comprar um computador, né? E isso está muito relacionado ao tipo de política, né, econômica que o Brasil vem tendo, né? Que vem minando o poder da nossa moeda, diminuindo o poder de compra do brasileiro. Isso também reflete nas práticas lúdicas, né? Reflete também na impossibilidade de comprar. Eu particularmente, né, tenho ensino superior, trabalho em 4 escolas e eu não tenho um videogame dos recentes, né, que no caso é o Xbox One, o Xbox One ou o PlayStation 4, né. Tinha um Xbox 360 que quebrou, consegui comprar um computador agora na pandemia a duras penas para trabalhar, e é o computador que eu jogo. E a maior parte das vezes que eu jogo é no celular, né? Então, a gente está passando por um período, né, de recessão econômica, que isso reflete um pouco também nessas práticas lúdicas, né? E essa desigualdade, essa paridade, né, social, ela é refletida também na maneira com que as pessoas jogam. Então,
Muitas vezes a galera mais pobre só consegue pegar um videogame quando o outro sai de moda, ou às vezes nem isso, né? Como foi colocado aqui no chat, né, pela Amanda, jogam no celular, jogam no Free Fire, né? Isso acaba gerando até uma certa segregação. Existem algumas pessoas que dizem, por exemplo, que o jogador mobile não é jogador, que Free Fire não é jogo, para justamente criar uma seletividade, né? Saiu uma pesquisa recentemente, uma pesquisa bem ridícula, na verdade, traçando o perfil do gamer brasileiro, do jogador brasileiro, né? E esse perfil do gamer brasileiro, segundo essa pesquisa, a maioria deles eram homens e eles descaracterizavam qualquer tipo de jogador de celular. Então, basicamente, na cabeça da indústria brasileira, né, na cabeça de quem promoveu essa pesquisa, o gamer é aquele que gasta. Então, cria uma segregação daqueles que gastam e daqueles que não gastam no celular. Então, se eu pegar, por exemplo, a minha mãe, que joga Candy Crush no celular dela há 5 anos, né, ou qualquer outro tipo de jogos, como Tetris, ela não é um gamer, ela não é um jogador hardcore, né, porque ela não gasta, ela não faz consumo dentro do jogo, né. Então, acaba gerando esse tipo de distinção, né. Mas a gente sabe que isso aí tem, no fundo, tem uma questão... tem uma questão de indústria, tem uma questão de venda, né? Tem toda uma logística por trás, né? Tentando promover esse tipo de debate, né? E aí, no caso, eu trouxe essa reflexão inicial sobre os jogadores, porque aí é uma reflexão que serve tanto para pensar o jogo como uma fonte histórica para o trabalho de pesquisa histórica, como para pensar também o jogo como fonte histórica para ser trabalhado em sala de aula. Porque isso aqui é tanto o perfil das pessoas que você vai analisar e que estão consumindo esses jogos como um produto, como uma mídia cultural, e a gente pode pensar também o perfil dos nossos alunos, né, que tem ou não acesso a esses jogos. Será que o perfil de um aluno de uma escola do estado, da prefeitura, em um bairro de periferia, é o mesmo perfil de um aluno de uma escola nobre, de uma particular? Será que esses alunos têm acesso, têm contato aos mesmos jogos, às mesmas tecnologias, né? E esse período de pandemia, ele vem escancarando isso, né? Essa segregação tecnológica que nós temos aqui no Brasil, né? Enquanto uns, né, têm acesso a todo um conforto domiciliar para poder acompanhar as aulas, né, com internet, banda larga, com computadores, nós temos na escola pública que eu trabalho à noite 2 irmãos que compartilham o mesmo celular da mãe e que usam a internet do vizinho quando tem a internet para poder acompanhar as aulas e fazer as atividades, né? Então, é um questionamento que a gente tem que fazer de como esse acesso à tecnologia também um reflexo de como o nosso país ele é segregado, de como o nosso país ele não é democrático, né? Pois a falta de acesso à tecnologia, a falta de acesso à informação, ela é um dos reflexos, né, dessa falta de democracia, dessa falta de autonomia que algumas pessoas têm, certo? Dando continuidade, eu trouxe aqui um trecho do professor Robson Bello, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele é o fundador, né, o cara que gerencia o Café História, que é uma página muito interessante, né? É um cara que discute história pública e grande parte do trabalho dele foi relacionado a jogos. Ele trabalha especificamente em cima da franquia Assassin's Creed, né, que é da Ubisoft, né? E o trabalho dele é um dos trabalhos pioneiros aqui no Brasil, relacionado a pensar o jogo não apenas como uma ferramenta didática, mas pensar o jogo como representações históricas através das suas narrativas, né? E o Robson, ele tem uma linha de pesquisa, se eu não me engano, no Paraná, que ele trabalha especificamente com essas mídias, né, dentro ali da linha da história pública, que é algo também que ele busca, né, promover o seu debate histórico, né. Então, vamos entender aqui como é que ele entende que os jogos devam ser trabalhados dentro dessa perspectiva historiográfica. Em linhas gerais, o campo da história pode discutir o fenômeno dos jogos eletrônicos, recuperando sua historicidade, por 2 pontos de vista. Por um lado, o processo histórico dos desenvolvimentos técnicos, das relações sociais e de sua inserção em uma indústria cultural mais ampla. Por outro lado, uma análise histórica das representações culturais e da construção de um imaginário sobre o passado contido na forma particular dos videogames, sobretudo em suas representações históricas.
Então, basicamente, ele direciona aí 2 caminhos importantes para o historiador que quer entender o jogo como uma fonte de seu trabalho histórico, né? E aí, por um lado, ou ele pode entender o processo de desenvolvimento e evolução tecnológica dos videogames e o processo de inserção dos videogames no cotidiano das pessoas, né? Como isso vai promover o impacto, por exemplo, na cultura material, nas relações sociais, e o próprio desenvolvimento das tecnologias, né, também é um campo de compreensão de estudo, né? E, por outro lado, pode ser interessante também compreender as narrativas históricas que são trabalhadas pelo jogo, né? E esses campos não são necessariamente campos que estão opostos, mas que dialogam, né? Então, tem narrativas históricas que talvez não eram possíveis a jogos de 10 anos atrás, porque a tecnologia daquele período não permitia uma produção de um jogo que passasse aquela narrativa na mensagem especificamente. Mas 10 anos depois, com o surgimento, por exemplo, das tecnologias em 3D, né, e de computadores e formas de processamento mais potentes, aí você já tem uma capacidade de contar uma história, né, com um apelo visual maior. Então, tanto essa compreensão da mudança e do desenvolvimento tecnológico, assim também como a compreensão das narrativas, elas são importantes nesse trabalho do historiador que vai analisar os jogos, né? E pensando nesse sentido, né, trazendo especificamente para o que eu trabalho, né, eu levo aí principalmente para as obras da Lara Croft e do Tomb Raider, né? Inclusive, eu gostaria até de fazer um jabá, acho que algumas pessoas aqui até já seguem, mas eu tenho uma página no Instagram chamada Jogada Crítica, e nessa página eu posto alguns textos, né, sobre alguns insights, alguns debates, né, que eu faço sobre jogos. Alguns colegas também escrevem na página, então é um campo de espaço aberto para esse desenvolvimento, para esse tipo de questionamentos, né? Inclusive, os 3 últimos textos da página, eles estão relacionados a esse debate mais específico que eu promovo com os jogos, né? Que é pensar um pouco dessa continuidade, né, do imperialismo e desse debate colonial através de produções de jogos como a série Tomb Raider, como o jogo de tabuleiro Mombasa, mas isso é algo que eu vou voltar mais na frente da apresentação. É só para vocês entenderem que existem ali, dentro dessas 2 perspectivas colocadas pelo Robson Bello, existem 2 pontos importantes que a gente pode trazer. Isso aí é adaptável para vários tipos de recortes, que vai depender muito do tipo de jogo que você escolhe, da periodicidade de que você quer analisar e como você vai propor a análise dessas fontes, né? Então, vamos lá, dando continuidade, né? E aí, para entender um pouco esse trabalho, a gente, além de entender o perfil dos jogadores, a gente tem que entender também o perfil da indústria, né? E a indústria de videogames, ela é um tipo de indústria que ela não pode mais ser subestimada, né? Como apenas jogos ou como ambientes que são para crianças ou que não têm impacto no processo de produção cultural, de desenvolvimento social, né? Porque, segundo a pesquisa, né, que foi colocada no site Jovem Nerd, em 2019, o faturamento dos jogos ele rendeu 134 bilhões. Isso daí é o faturamento da indústria de cinema e o faturamento da indústria da música juntos. E ainda passa, né? E para vocês entenderem como é impactante, como é grande, como é um universo absurdo, né? Esse processo de venda e esse mercado financeiro que está em cima dos jogos, né? E, inclusive, agora no Netflix tem um documentário que se eu não me engano, é GLDK, o nome do documentário. E que eles tem 4 episódios, é um documentário bem água com açúcar, né? Ele não promove problematizações tão sérias, mas, por outro lado, traz algumas informações e faz um apanhado bem interessante, né, desse processo de desenvolvimento dos jogos, né, desde o Atari até os jogos que são produzidos atualmente, né? Então ele fala sobre desenvolvimento de narrativa, fala sobre desenvolvimento de tecnologia, então já fica essa indicação aí para quem se interessa pela temática, né, entrar lá no Netflix e assistir esse documentário, que ele é um documentário bem tranquilo de se assistir, né? Terminei de assistir ontem, inclusive. E ele só trouxe essa informação do faturamento, inclusive é um dos campos de produção que não entrou em recesso durante a pandemia, inclusive aumentou. Muita gente
que estava em isolamento social, né, comprou jogos, sejam eles analógicos ou digitais. Então, é um campo que tem um poder financeiro muito grande, mas que, infelizmente, ainda é um campo pouco explorado do ponto de vista do trabalho histórico, né? Nós temos ainda poucos trabalhos, poucas linhas de pesquisas que abordam essas temáticas. É claro que isso vem avançando muito, né? O trabalho do Robson Bello, o trabalho da Marcela Albaini, né? Que é lá do Rio de Janeiro, que já está se eu não me engano, já está no pós-doutorado, trabalhando com essa perspectiva, né? São trabalhos que demonstram que já tem coisas que são bem estruturadas, né? Sendo feitas, tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas, mas ainda precisa, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ter uma conscientização, digamos assim, maior por parte tanto das linhas de pós-graduação, como também dos professores que compõem as linhas, né, de que isso é um trabalho sério, que não é brincadeira, que a gente não está trabalhando com jogos por ser divertido, mas porque a gente entende que esse trabalho com os jogos é essencial nesse processo de compreensão desse universo contemporâneo, né? Se é uma indústria que vende tanto, se é uma indústria que tem um impacto cultural tão grande, por que nós, historiadores, não vamos nos debruçar sobre essas fontes no sentido de promover a sua compreensão, no sentido de tentar entender que tipo de impacto essas fontes têm sobre nossos alunos, têm sobre os nossos estudantes, né? Tem sobre o processo de construção de determinadas análises históricas, né? Inclusive, saiu esses dias um trailer de um jogo, se eu não me engano, o jogo é Tom Clancy's, né, que é da empresa Ubisoft, né? A mesma empresa que faz o Assassin's Creed, a mesma empresa que faz o jogo Valiant Hearts, que é um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial. E no trailer do jogo, olha a narrativa que foi colocada. Lá no jogo tem um coletivo, né, que é a Umbra, que tem todos os símbolos do BLM, né, que é o Black Lives Matter dos Estados Unidos, e no jogo você tem que desvendar todo um grupo que está oculto por trás desse movimento, né, tipo, que está utilizando o movimento da Umbra como cortina de fumaça para implementar nos Estados Unidos um regime ditatorial. E aí no jogo, basicamente, você é um soldado de elite que vai matar pessoas, que vai fazer missões contra esse coletivo que tem todos os símbolos, que tem toda a estética do movimento BLM nos Estados Unidos. Esse jogo vai ser publicado, né? Os adolescentes e adultos vão consumir esse jogo e vão fazer esse tipo de análise, né? Então, até que ponto vai ter um processo de análise crítica dessa produção? No caso, esse jogo ele é novo, só tem alguns trailers, né? Inclusive, está dando até uma treta dentro da Ubisoft, porque esse jogo foi produzido por um dos filhos dos donos da empresa, né? E aí o cara, porque ele mereceu, né? Ele é filho do dono, conseguiu ocupar uma posição de destaque dentro da empresa e está produzindo esse jogo. Sendo que a Ubisoft era uma empresa, era considerada tranquila, pelo menos aparentemente, porque já tinha produzido jogos bem interessantes, com os próprios Assassin's Creed, são jogos que têm uma análise histórica, né? É uma das poucas produções midiáticas, por exemplo, que retrata algo sobre o Egito com as pessoas no Egito negras. São os jogos da Ubisoft. E se você pegar, por exemplo, as novelas da Record que falam sobre o Egito, todo mundo é branco. Se pegar os filmes que falam do Egito, todo mundo é branco, né? Então, a Ubisoft vinha criando pelo menos uma imagem, né, de que estava prestando atenção a esses aspectos mais marginalizados da história, mas isso aí acabou sendo um soco no estômago, né? Principalmente para mim, que durante muito tempo trabalhou como pesquisa, né? Um jogo da Ubisoft, que no caso era o Valiant Hearts, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, no caso, tem outro caso, isso eu cheguei ao contato através de um artigo de um colega, que é o Mariano Azevedo, que no artigo ele vai falar sobre a questão da estética dentro dos jogos, né? E aí ele cita 2 jogos, que é o Wolfenstein, que é um jogo super tradicional, um jogo lendário, um dos primeiros jogos em primeira pessoa, e que ganhou uma remasterização agora acho que foi em 2012, se eu não me engano. E no Wolfenstein você vai perseguir o regime nazista, né? Então, basicamente, no Wolfenstein você é lá um soldado de elite, que você vai matar pessoas, e no caso são nazistas, né? Só que no mesmo ano que saiu o Wolfenstein, saiu também o Call of Duty.
E os dois jogos são em primeira pessoa, os dois jogos têm uma mesma estética. Só que no Call of Duty, você vai fazer missões para tentar, por exemplo, acabar com a ditadura em Cuba. E aí tem uma das missões no Call of Duty que é até meio absurdo, que o Fidel Castro ele está utilizando uma garota de programa com um escudo humano para se proteger de um tiro, né? E você tá lá no quarto com ele e a garota de programa e ele utilizando ela como escudo humano. Então, no mesmo ano sai o Call of Duty, no mesmo ano sai o Wolfenstein, num você mata nazistas, no outro você está em Cuba. Como é que a pessoa que vai jogar, será que ela vai conseguir fazer uma diferenciação? Ou ela vai chegar a essa condição de achar que o regime cubano e o regime nazista são a mesma coisa? Será que isso não tem nenhum tipo de relação com essa perspectiva que nós temos hoje de nazismo ser de esquerda, né? Com esse tipo de falseamento, com esse tipo de negação ideológica, com esse tipo de negação científica que nós temos na sociedade hoje? Será que a produção desses jogos, será que a falta de análise, a falta de compreensão histórica dessas produções, de seus impactos também não contribuíram, né? Será que a gente está disputando certo esses campos de ensino, entendeu? Esses campos de produção, né? Será que a gente está conseguindo ganhar essa batalha midiática com outros veículos da direita que estão utilizando isso também como propagação ideológica? Então, é esse tipo de questionamento que eu faço, né? E que eu procuro demonstrar quando eu estou trabalhando na minha pesquisa, né? Para tentar demonstrar a importância do meu trabalho, né? Outro aspecto importante, além de pensar a própria indústria, é o perfil do desenvolvedor, né? Isso aqui é um censo do IBJD. Galera, todos esses dados estão num drive que eu e uns colegas montamos no Mega Upload, certo? E aí, no caso, quem quiser ter acesso, entre em contato comigo depois, né? Da atividade, pode falar com a professora Ana Carla, ela tem o meu contato, que aí, no caso, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente vai trocando ideias, e a gente criou um arquivo no Mega, onde a gente tem todos esses dados, né? E tem dados sobre o perfil de jogador, sobre o perfil de desenvolvimento, sobre a indústria, jogos e sexualidade, enfim, tudo que vocês imaginar a gente está colocando lá, montando pastas, né, para ficar mais fácil para quem quiser pesquisar sobre a temática, né. E aí, no caso, eu trouxe esses dados aqui para vocês verem que a maior parte das pessoas que fazem parte do desenvolvimento dos jogos são homens, né. E aí, no caso, especificamente na programação, 89% das pessoas que participam da programação e que gerem os projetos são homens, e 11% são as mulheres. E se a gente perceber, a maior parte dos jogos, né, isso tem um impacto muito grande, principalmente na representação feminina dentro dos jogos. Você pegar os primeiros jogos da Lara Croft, os primeiros jogos do Tomb Raider, você vai ter lá a Lara sendo reproduzida da maneira mais sexualizada possível, né? E, inclusive, quando saiu o primeiro filme da série, né? Uma das perguntas mais contundentes que se fizeram para a Angelina Jolie, que fez a personagem principal, era como é que ela tinha feito para ficar com seios tão grandes antes do filme. E ela até questionou os repórteres. Rapaz, no filme tem dinossauro, no filme tem um monte de coisa, e a única pergunta que vocês têm para fazer para mim é o fato de eu ter os seios grandes. Então, há esse tipo de questionamento, né, dessa questão de como é sexualizada a figura das mulheres. E quando a gente vai entender os gráficos do desenvolvimento, a gente entende por quê, porque são jogos feitos por homens para outros homens, né? São jogos feitos por europeus retratando a América, são jogos feitos por europeus retratando a África. E aí a gente consegue chegar no ponto, a gente consegue chegar no cerne de muitas questões, né, de como é que esses jogos eles continuam a reproduzir um discurso colonialista, como é que eles continuam a discutir um discurso sexista. E tem um outro aspecto também que está relacionado a uma pesquisa que eu tive contato recentemente, que coloca a ideia do jogador como como é que eu posso dizer? Ele tem um nomezinho lá, consumidor rei, eu acho que o nome é esse, consumidor rei. Tipo, tudo tem que ser feito para agradar o jogador, tudo tem que ser feito para agradar o consumidor. E a maior parte das pessoas que consomem jogos são homens, né? Adolescentes de classe média alta. E a gente sabe muito bem como é que é o perfil dessas pessoas. Então, não há uma possibilidade de mudança na indústria e na produção dos jogos, porque grande parte das pessoas que consomem esses jogos ficam totalmente indignadas com o fato de ter, por exemplo, um beijo homossexual em um jogo, como aconteceu agora no The Last of Us 2.
Aí a gente que é pesquisador, a gente que é historiador, que é sociólogo, que é antropólogo, que vai fazer análise dos jogos, fica nessa sinuca de bico. Porque a gente tem a empresa Naughty Dog, que fez o jogo, que tem várias denúncias de crunch, que é uma prática dentro do universo de desenvolvimento que as pessoas trabalham mais do que o permitido de hora extra, ou seja, é uma empresa que demitiu pessoas, é uma empresa que promoveu a exploração de trabalho, mas que, por outro lado, lança um jogo que tem um beijo lésbico e que é vista como representatividade, né? Desse debate de gênero, a gente fica naquela de defender o jogo contra essas críticas de pessoas que acham que não devem ter esse tipo de prática dentro do jogo, mas naquela de não defender a empresa por conta das práticas trabalhistas e por conta de todos os tipos de absurdos que a empresa faz, não só na produção desse jogo, mas de vários outros que foram produzidos, né? Então, acaba colocando a gente dentro dessa sinuca de bico. Mas quando a gente vai entender essas questões, está muito relacionado ao perfil de quem desenvolve os jogos, né? Que ainda é um perfil muito masculino. Agora, dando continuidade, eu vou trazer algumas informações das práticas educacionais em sala de aula, né? E aí eu trouxe aqui um gráfico do Google Formulário, né? Que eu fiz com os meus alunos do Ensino Fundamental 2, uma turma de 9º ano, do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que é uma escola que eu trabalho atualmente. E o que acontece? Eu fiz para eles essa pergunta, né? Qual das fontes acima você acha que retrata melhor a Primeira Guerra Mundial? E quais eram as fontes? A primeira fonte era um relato de um ex-combatente da Primeira Guerra. A segunda fonte era um relato de um historiador. E a terceira fonte era um relato, foi um vídeo que eu gravei para eles, eu jogando o Valiant Hearts, né? Geralmente eu faço essa atividade presencial, só que em detrimento da pandemia, essa atividade acabou sendo feita de maneira remota. E aí, o fato de ter sido remoto já prejudica um pouco a amostragem da pesquisa, porque essa minha turma, de 9º ano, ela tem, acreditem, 52 alunos, certo? E esses 52 alunos, presencialmente, eles não faltam. Aí vocês imaginam o que é a maravilha de dar aula para esses meninos. É só com microfone e muito ódio no coração para você conseguir passar 50 minutos lá. E aí nós temos aqui, ó, desses 52 alunos, 18 alunos responderam a essa atividade, certo? E isso daqui é uma atividade onde eu tive uma quantidade grande de respostas, viu? Porque tem atividades, tem vídeos que eu posto para essa turma que tem 20, que tem 15, que tem 12 visualizações, né? Para vocês entenderem como essa questão do isolamento social e do ensino remoto tem os seus limites, é muito limitado, né? Não chega para todo mundo. E aí, por não chegar, aí os fatores são vários, né? E outra coisa importante também, que aqui é uma escola particular, onde, teoricamente, né, os alunos eles teriam um acesso mais adequado a essas tecnologias, né? E aí vocês imaginam como é que, por exemplo, a condição de uma turma minha de EJA numa escola lá do João Paulo II, né? Quantos alunos fazem as minhas atividades? Que aí é uma média de 6 e 7, né? Então, só para vocês entenderem um pouco do que está sendo essa realidade do trabalho remoto durante esses meses de isolamento social, né? E aqui, a fonte disparada que melhor retrata a Primeira Guerra Mundial, aí no caso, levando em consideração apenas os alunos que fizeram a pesquisa, que responderam à atividade, foi quase 70%, né? Então, percebam que a maioria esmagadora dos alunos entendem que a fonte mais importante para a compreensão do evento é o jogo. No caso, o relato do historiador que foi colocado é um relato do Hobsbawm, né? Lá no livro dele sobre história, onde ele vai falar sobre os vários processos de transformação geopolítico da Europa após a Primeira Guerra Mundial, né? As mudanças geográficas, as mudanças políticas, as questões identitárias que ficaram presentes com o pós-guerra, né? E aí, no caso, eles interpretam que o jogo é mais importante do que a fonte ocular, que no caso é o combatente, né? Um relato de um cara na trincheira, e ela é mais importante do que a fonte do historiador. Então, só para vocês entenderem, né, a dimensão de que é a utilização desses jogos, né, e como esse apelo visual, como esse apelo estético que o jogo tem, ele consegue promover esse tipo de fenômeno, né, onde as pessoas elas entendem que o trabalho do historiador
não é tão importante para compreender o evento, né, não mais do que um jogo. Então, aqui a ideia da pergunta não foi a de promover uma, como é que eu posso dizer, uma nivelação entre uma forma de interpretação da história e outra, mas para entender eles, né, adolescentes que tiveram contato com o jogo, que tiveram contato com a fonte e tiveram contato também com o relato, né, eu fiz uma aula falando sobre os três, como é que eles interpretam isso. E eu trouxe também, deixa eu só mudar aqui o compartilhamento, um relato de um aluno falando sobre esses aspectos. Deixa eu só dar um zoom. Tá dando para ver aí, pessoal? Aqui no caso, é o relato de um aluno, não vou citar o nome, né? Porque não teve permissão aqui, mas no caso é só um relato aleatório que eu escolhi no meio dos que responderam à atividade, né? E aqui nessa primeira pergunta, eu pedi para ele fazer uma descrição de cada uma das fontes, né? Então, basicamente, ele descreveu de que forma? Na fonte 1, temos um relato que, em relação ao impacto e à história da guerra, é curto, mas que expressa muito bem os sentimentos que o capitão estava passando naquele momento, em volta de uma cena deplorável de massacre, onde podemos imaginar o que havia ao seu redor. Consigo projetar uma paisagem escura, cruel, somente de ler esse relato breve, porém impactante. Esse relata o ambiente por uma pessoa que vivenciou o processo do conflito na pele. Aí agora o que ele achou da fonte 2, que no caso é o trecho do Hobsbawm. Apresenta uma grande extensão que a Primeira Guerra atingiu em um continente inteiro. Um trecho que aborda a questão da mudança de fronteiras e da divisão dos países, que mudou completamente após e durante os conflitos, com a criação da União Soviética, do destrinchamento dos impérios austro-húngaro e turco-otomano, impactando muito as nações que precisaram de empréstimos norte-americanos. Um verdadeiro caos, acredito. Esse retrata o impacto da guerra em questão geográfica, a mover por um historiador que viu as mudanças ao longo dos tempos. Então, percebam que esse aluno ele tem um nível de cognição histórica que ele consegue entender que o historiador é alguém que viu os eventos ocorrendo, ou seja, o historiador é alguém do presente analisando o passado. Então, ele consegue transpor isso na escrita dele, né? Então, é interessante esse trabalho com fontes, né? E depois o retorno a essas fontes que a gente consegue traçar os perfis cognitivos desses alunos e poder entender como é que está sendo o processo de análise, de interpretação da história por esses sujeitos, né? E aí, no caso, qual é a interpretação dele a partir da fonte 3? Na fonte 3, vemos um jogo que apresenta de forma fácil a guerra. Então, para ele, o jogo apresenta a guerra de forma fácil. Por quê? Mostrando o lado humano de sofrimento e o modo que era cotidiano dos soldados, médicos e auxiliares, e de dúvida e anseio, vivido pelas mulheres e crianças. Achei muito legal a presença de curiosidades que torna o jogo muito mais atrativo e legal, sendo mais proveitoso que muito jogo por aí. A forma fácil e mais aprofundada que o jogo traz é uma diferença das demais fontes. Então, percebam que quando chega no jogo, a ideia de legal, a ideia de fácil, né? A ideia de que é algo fácil, mais aprofundado, está presente, né? Então, o jogo consegue fazer com que, de maneira inconsciente, ele consiga promover esse processo de desenvolvimento dessa cognição histórica, né? Agora, eu queria pedir aqui permissão só para passar o trailer do jogo, né? Para que vocês conheçam. Deixa eu só habilitar aqui o áudio da apresentação, para vocês poderem dar uma olhada no trailer. Tá saindo o áudio aí, gente, do trailer? Não, ainda não. O teu áudio tá. Ok. Lives shattered. Love lost. One day, a farmer. The next, a soldier. Sent far from home and torn from their loved ones. These unexpected heroes are swept away into the great war that rages on, always hungry for more. War makes men mad. But humanity can shine
from even the darkest hours. And those valiant hearts stand up, fighting for love, friendship, and honor. To the point of sacrificing everything, even their own life. Some made it. Some did not. These are their stories. E aí, dá para perceber que o jogo tem um apelo, né, sonoro, a forma da narração, a música, a arte do jogo. Esse jogo é um jogo surpreendentemente bonito, né, e dificilmente nós vamos ter, pelo menos pela Ubisoft, outro jogo dessa forma, porque ele foi feito por esse grupo específico da Ubisoft, que é a UbiArt, né, então que era uma ala da Ubisoft que ela não estava tão interessada em fazer os jogos que na indústria chamados de AAA, né, são os jogos AAA, que são aqueles jogos de grande mercado, aqueles jogos que tentam entender o perfil do jogador, né, que sempre repetem as mesmas temáticas, as mesmas jogadas de sucesso que têm um objetivo de venda. Já o Valiant Hearts, não, ele é um jogo que foi feito com um aspecto estético, com um aspecto artístico mais latente até do que essa questão da venda, né? E não é por outro motivo que foi uma ala da Ubisoft que foi fechada, né? E hoje a empresa ela se enclausura muito nessas questões mais reacionárias, né? Tendo em vista as principais lideranças que estão à frente no desenvolvimento dos jogos, né? Como eu falei, a mesma empresa que fez esse jogo, que fez um trabalho absurdo de pesquisa histórica com cartas, com historiadores, com memoriais. Esse jogo fez parte do centenário da Primeira Guerra Mundial, em 2014, né? Foi feito em colaboração com o governo francês. Então, a mesma empresa que faz um jogo desse, que é absurdamente lindo, que tem uma perspectiva histórica ali bem embasada, bem construída, é o mesmo jogo, é a mesma empresa que atualmente está produzindo um jogo que literalmente criminaliza o movimento negro americano, né? Então, para a gente ficar atento a esse desenvolvimento e essa transformação dentro da indústria, né? Aí, respondendo aqui a pergunta da Ana Carla, que é importante, né? Sobre essa questão dos referenciais, né? Metodológicos, aí vai depender muito do tipo do trabalho, porque recentemente eu estou tentando as seleções de mestrado, e aí eu tento tanto na educação como no mestrado acadêmico, né? E para cada um deles é um projeto distinto por questões dos próprios circuitos, né? De trabalho de cada um dos programas. E aí, para a educação, eu trabalho principalmente com a questão da antropologia da educação, né? A antropologia da educação vai ajudar muito no sentido dessa proximidade e de entender essa realidade do aluno, e a partir da compreensão dessa realidade, propor atividades que possam desenvolver, né, e tornar mais complexas a cognição histórica. E aí, nesse processo de desenvolvimento, né, e transformação da cognição histórica, eu dialogo principalmente com a educação histórica, especificamente, né, o trabalho do Peter Lee, né, lá na educação histórica inglesa. Atualmente, né, eu venho me aprofundando nas leituras do Huijsen, e essas questões da educação histórica inglesa e da própria Isabel Barca em Portugal, elas estão ficando meio que obsoletas, digamos assim. Ou a leitura do Huijsen está me fazendo ter uma observação diferente dessas teorias. Mas o Huijsen, como é uma leitura muito densa, eu não vou citar muito aqui, porque é algo que eu ainda estou lendo, eu ainda estou processando, né? Quando o trabalho ele descamba, né, para o lado do trabalho do historiador, no sentido de promover uma pesquisa histórica, eu trabalho especificamente com as narrativas, né? E aí, no caso da análise das narrativas, né, principalmente do jogo do Tomb Raider, né, que é das pesquisas que eu busco trabalhar,
eu busco dialogar com autores como o Edward Said, como o Mike Davis, que são autores ditos da diáspora, né, e que buscam promover uma análise, né, dessas continuidades do colonialismo. E recentemente, né, por conta de um curso que eu fiz com os meus colegas da graduação, né, eu venho adentrando em algumas leituras, né, que por características bem eurocentradas que ainda nós temos, né, na nossa formação acadêmica, na nossa própria formação humana, eu ainda não tinha entrado em contato, né, figuras como Aimé Césaire, como Frantz Fanon, né, que foram importantes ali em pensar esse processo de descolonização da África, em pensar esse processo de descolonização da América, né. Então, para o trabalho de narrativas históricas, eu vou para esse lado da descolonização, do cultura e imperialismo, do Said, e quando eu vou trabalhar para a educação e o processo de cognição histórica, eu vou para o lado da educação histórica e da antropologia da educação, certo? Tem mais alguma pergunta que eu perdi aqui, gente? Tem sim, Sávio. Aí eu te pergunto, você encerrou sua fala de maneira geral ou a gente já pode para as perguntas? Mais 2 slidezinhos aqui, dá tempo ainda? Tá, né, Ana Carla? Tá, sim, tá ótimo. Aí tem umas perguntas que foram colocadas e tem uma que eu queria fazer também. Você acha que fala em 5 minutos, 10? 20 minutinhos, 10 no máximo, viu? Pronto. Então, quando são 3 horas, eu te indico o término do tempo, tá? Então, é basicamente para falar um pouco sobre esse paralelo histórico, né, que eu tento fazer na pesquisa, entre a franquia, né, do Tomb Raider, que é uma das franquias que eu tenho me debruçado ao longo dos anos para estudar, e, por exemplo, a obra No Coração das Trevas, né, do Joseph Conrad, né. E aí, por que eu busco trabalhar com essas obras, né? Porque obras como Coração das Trevas, né, o Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling, né, Tintin, no início do século XX, são obras que tinham um papel, né, e que demonstram um pouco do que era essa visão do europeu, né, sobre a América, sobre a Ásia, sobre a África, né? E claro, devido às suas proporções históricas, né, o Coração das Trevas é uma novela literária do século XIX, e o Tomb Raider é um jogo do século XX e século XXI, né? Mas a gente consegue perceber também no jogo, né, esse processo de continuidade dessas visões caricaturadas. A gente pega os jogos da Lara Croft, né, dos mais de 20 anos de franquias da Tomb Raider, a Lara Croft ela é considerada pelo Guinness Book a personagem feminina mais importante, né, da cultura pop, não só dos jogos, mas da cultura pop em geral. Então nós temos aí pelo menos uns 8 jogos, filmes, quadrinhos, né, que foram lançados ao longo desses 20 anos. Nós temos uma característica em comum, apesar do processo de transformação da própria personagem e apesar do processo de transformação das próprias narrativas, nós temos sempre essa visão caricaturada, né? Então é uma das coisas que eu busco trazer na análise dessa produção, que é essa perspectiva de como essa narrativa ela promove esse debate. Então, tem jogo da Lara Croft que ela vem para o Peru e encontra dinossauro. Tem jogo da Lara Croft que ela vai para a Ásia e que as pirâmides de civilizações asiáticas são iguais às pirâmides de povos maias, né? Então, não existe ali uma distinção muito grande, né? Mas existe como é que eu posso dizer? Uma continuidade desse discurso, uma caricaturação do outro, uma caricaturação daquilo que está de fora da personagem. E o interessante é que isso está na própria tradução direta do nome da franquia, né? Tomb Raider significa saqueadora de túmulos, né? Saqueadora de tumbas, né? Literalmente. Então, é uma mulher que é filha de uma aristocracia inglesa, que é arqueóloga, que vai saqueando túmulos, pegando coisas, e faz isso sem levar em consideração os locais onde ela está visitando. Os locais que ela está visitando sempre tem uma floresta, sempre tem animais selvagens, ou seja, tem sempre aquela mesma característica, aquela mesma caricatura, né? E aí, só para encerrar, eu trouxe aqui uma análise feita por um artigo, né,
que vai falar um pouco sobre o processo de evolução da personagem, né, ao longo desses 20 anos, né. Durante o início da série de jogos, Lara Croft havia sido construída como uma criatura bela e perigosa, acostumada a ter tudo o que queria e muito ambiciosa. Ela ia atrás dos artefatos por pura diversão e não importava por quem ou pelo que tivesse de passar por cima. Ela é brilhante, atlética, fria e calculista, pronta para o que der e vier. Mas a heroína, que todos os jogos anteriores da série pecam em construir, o título Tomb Raider 2013, faz com maestria, mergulhando fundo na transformação de Lara na figura destemida e forte dos jogos anteriores. Como Lara Croft não possuía nenhum medo ao enfrentar um grupo de assassinos armados, como Lara Croft mantém a calma ao se encontrar no meio de um alcaté de lobos famintos. A resposta para esta e quaisquer outras perguntas é simples. É porque ela já sobreviveu a tudo isso e a outros eventos bem mais traumatizantes. Então, o que esse texto demonstra, né, apesar de não fazer essa análise mais crítica sobre o que a personagem representa e de como a personagem foi produzida, ela mostra que existe uma historicidade dentro da própria franquia, já que são 20 anos de produção. Então, a primeira Lara Croft lá de 96, ela não é igual a Lara Croft de 2013, porque a própria sociedade passou por um processo de evolução e transformação de contexto, né? Então, dá para perceber no próprio desenvolvimento técnico, né, a maneira com que ela é retratada pelas tecnologias atuais é diferente da maneira que elas retratadas das primeiras tecnologias 3D na década de 90, assim como o próprio contexto cultural da sociedade também mudou, né? Então, essa perspectiva mais sexista já não é tão bem aceita, né, dentro do universo. Apesar de existir, né, por parte da comunidade, uma visão muito sexista ainda. A comunidade de jogadores, ela é uma comunidade muito difícil de você se lidar, né? Eu percebo que uma vez teve uma discussão por conta do último filme do Tomb Raider, né? Foi feito pela Alicia Vikander, e a galera estava questionando o fato da Alicia Vikander não ter curvas avantajadas e que isso estaria acabando com a franquia, porque estava tirando toda a sexualidade da personagem, né? Como se isso fosse um grande problema. Então, e aí, no caso, a própria evolução do físico da personagem está refletida. No 2013, nós já temos mulheres, né, que gerenciaram e que chefiaram o processo de produção do jogo, né? Então, nós temos esse processo de transformação. Mas era basicamente isso que eu tinha programado para hoje. Espero que eu tenha sido claro, né? E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Foi ótimo, Sávio. Eu vou abrir aqui só para algumas perguntas que colocaram no chat e depois tem 2 pessoas inscritas, tá? Primeiro, parabenizar, porque você tirou muitas dúvidas minhas. A questão da gamificação no ensino de história, ele traz estruturas de construções mentais, cognitivas, que a gente acha que só quem sabe jogar poderá dominar. Você mostrou para a gente que, para além do jogo, de manusear o controle, nós temos várias outras questões mentais que se enquadram. Então, eu já ia perguntar pela Alicia Vikander, porque ela não tem estereótipo nenhum da personagem, que você acabou de falar, né? Então, eu vou começar agora com a pergunta da Luciane. Ela indica a seguinte dúvida: como você observa a configuração desses jogos no contexto brasileiro? Você apresentou de uma forma simples, mas direta, a questão do negacionismo. Ficou claro. A pergunta dela há 2 anos atrás, rolou um jogo em que o pessoal deveria exterminar petistas e homossexuais aqui no Brasil, tendo em vista todo o apelo da conjuntura social e política. Então, a pergunta dela é essa: existe uma análise sobre jogos desse tipo? E só um instante aqui, por favor. Aí eu junto uma pergunta minha. Só existem jogos que tratam batalhas ou existem jogos de estratégia? Porque existia, uns 15 anos atrás, aquele joguinho da gente montar uma sociedade feudal, uma sociedade medieval no computador. Ainda existem jogos assim, que aí eu jogo junto com a pergunta dela. Então, essa seria a primeira pergunta. Pronto, vamos lá. Sobre essa questão da produção local, né, de jogos, nós temos uma questão muito problemática, né, que quem está produzindo esses jogos, né? E aí, no caso, essa questão de ser preconceituoso
não é algo que está presente apenas na comunidade de jogadores, mas é algo que está presente também na comunidade de desenvolvedores, né? E aí esse jogo que foi produzido, né, no âmbito das eleições, eu acompanhei também a produção desses jogos, foi um jogo que foi muito vendido, né, na plataforma Steam, né, um jogo que até pouco tempo ainda não tinha sido produzido, que revelava, né, o tipo de espectro, o tipo de noção cultural que essa comunidade de jogadores tem, né, em sua grande parte. E sobre essa questão que tu falou de que não é apenas quem consegue jogar para conseguir produzir e desenvolver além dos jogos, é interessante que o jogo ele tem outras formas de, como é que eu posso dizer, de experiência, né? Então ele experimenta através da música, ele experimenta através do texto, ele experimenta através do visual, da arte, né? Mas é claro que o ato de jogar é totalmente incomparável ao ato de você assistir alguém jogando, né? Então, a única vez que eu fiz essa atividade com jogos em sala à distância foi esse ano. Mas geralmente eu levo o computador, eu levo o controle e eu coloco os meninos para jogar, para que eles tenham o máximo de experiência possível com a produção dos jogos, né? E não necessariamente você precisa levar um jogo para a sala para trabalhar o jogo em sala, né? O próprio trabalho da Marcela é sensacional nesse sentido, porque ela tem todo um histórico, né, muito bom de trabalho com jogos, mas ela não joga, ela não tem contato com jogos, ela tem contato com a galera que estuda, ela tem contato com as pesquisas, mas não tem contato com jogos, porque ela trabalhou com o quê? Ela trabalhou com roteiro. Ela viu que os alunos que eram o foco de pesquisa dela gostavam de jogos, mas viu que eles não tinham acesso aos jogos por conta da tecnologia, então ela trabalhou o que? Gente, vamos produzir roteiros de jogos. E esse é o mote principal do livro dela, né? Ensino de história e jogos, né? Inclusive eu recomendo aí quem puder, né? Compre, porque ela é uma ótima pesquisadora, uma pessoa super acessível, então quem estiver procurando pesquisar sobre o tema, ela é uma figura que eu indico bastante, né? E a outra pergunta que tu falou sobre os jogos de estratégia, ainda existem bastante, inclusive são um dos que eu mais gosto de jogar particularmente, né? Então, existem aí várias ramificações, né? Esses jogos de estratégia são os chamados jogos de RTS, né? Eu não lembro agora o que significa a sigla, mas são jogos como Age of Empires, como o Age of Mythology, né? Tribal Wars, que são jogos em que você é um senhor feudal, digamos assim, ou dependendo da temática, mas que você vai gerenciar ali os recursos, você vai fazer tropas, você vai desenvolver tecnologias, né? E o legal é que esses jogos eles têm uma perspectiva muito linear, né? Você começa ali na Idade das Trevas, aí depois você vai para a Idade do Metal, aí depois você vai para a Era Moderna, enfim. Eles têm uma perspectiva muito linear e a tecnologia dentro desses jogos é o ponto de transformação, é o ponto de desenvolvimento, né? Tem também os jogos FPS, que são os jogos em primeira pessoa, que geralmente são jogos de tiro. Aí tem os RPG, né, que é o Role and Play Game, que ele pode ser tanto eletrônico como também analógico. Tem os jogos analógicos, né, que é a minha paixão verdadeira, né, que são os jogos de tabuleiro que eu coleciono, apesar de ser um artigo bem caro, mas eu faço um esforço para conseguir colecionar. E tem várias ramificações e tem vários tipos de jogos, para vários tipos de gosto, sobre várias temáticas diferentes. O que vai direcionar muito é o direcionamento que você quer dar como historiador. Quais são as perguntas que você quer fazer para o jogo? Com quais outros tipos de fonte você quer confrontar esses jogos? Né? Se você vai trabalhar em sala de aula, o que você quer abordar? Quais são os aspectos? Você quer fazer uma análise estética? Você quer fazer uma análise da imagem? Você quer promover experiência de jogo? Você quer gamificar as suas aulas? Então, vai depender muito do tipo de atividade que você quer propor com o jogo. Eu acho que deu para responder? Aí eu pergunto para a Luciane, você lembra que tinha pergunta sobre a questão do pessoal exterminar petistas homossexuais? Você acha que você respondeu? Como doce. É o que eu falo no começo, né? É aquela questão do perfil dos desenvolvedores, né?
que é um perfil conservador, né? Que é o perfil da nossa classe média. Se a gente for fazer uma análise da classe média brasileira, eu fico muito com a análise da Marilena Chaui, né? É classista, racista, fascista. E aí isso reflete também em quem tem dinheiro para produzir jogos e quem produz esses jogos e para quem está produzindo esses jogos. Agora eu vou passar para a pergunta, para um comentário do Alex. Já que o Miguel canta aqui a música do Cuphead. Conhece, sabe? É ótimo, conheço. Exatamente, ele tem uma estratégia, é um jogo que traz algumas questões de violência, porque ele tem várias ideias subentendidas, mas ele ainda está na fase de construir uma capa que ele não tem esse, digamos, essa camada para ele ainda não existe. Aí ele já decorou a música e a estratégia, porque no começo do jogo tem uma história, né, uma narrativa que você precisa resolver. Enfim, terminado esse parênteses, o Alex está perguntando, queria que você falasse mais sobre a imersão, experiência que o cinema nunca conseguiu superar a literatura, mas que nos jogos, aparentemente, é mais profunda que qualquer outra linguagem. Pronto. No caso, sobre a questão da imersão, tem um colega, que é o Lucas Honório, que ele trabalha especificamente com isso, né? E trabalha, inclusive, com o mesmo jogo que é o Valiant Hearts, né? Mas a imersão, ela é muito latente dentro do universo dos jogos eletrônicos, né? Por conta da capacidade que você tem de interferência, não é interferência narrativa, porque você não vai aonde o programador não quer que você vá. Então, os jogos, eles são simulacros, eles têm limites, né? Mas você, pelo menos, tem aquela sensação de controle, né, dos personagens. Inclusive, tem um jogo sobre o The Walking Dead, que ele saiu para computador e para os consoles também, se não me engano. Mas esse jogo, você tem que ir respondendo perguntas, né? E as perguntas que você responde, elas têm consequências, porque as pessoas lembram do que você respondeu, né? Então aquilo vai ter uma consequência no futuro, né? Então, são alguns jogos que a imersão são bem interessantes porque eles te ajudam a criar empatia, né? E aí, nesse sentido, tem um jogo que eu acho sensacional, que é inclusive de uma empresa desenvolvedora independente, uma empresa indie, que é o jogo de War of Mine, né? E aí, nesse jogo, você é praticamente obrigado a ser empático com os personagens. Você está jogando o Mario. No Mario, você quer chegar lá no final da fase. Você vai lá, joga o Yoshi no buraco, continua e termina a fase. Não importa, você quer passar a fase, né? Mas, então, você não cria uma empatia com aquele personagem que é o seu companheiro, né? Que, inclusive, na própria narrativa do Mario, o Yoshi é quem cria o Mario, né? Sendo que nesse jogo War of Mine, ele foi programado de uma maneira diferente. Ele foi programado para que você se importar com o personagem é um dos pontos que vai te fazer chegar ao final do jogo, né? Então, você tem que gerenciar um grupo de sobreviventes dentro de uma guerra civil, né? Em um estado imaginário, criado pela narrativa do jogo, e aí você é colocado a uma série de questões éticas, né, e morais, que você tem que lidar com isso ao longo da partida, e você tem que fazer os seus personagens não estarem apenas fisicamente saudáveis, mas estarem mentalmente, moralmente saudáveis, né? Então, vai depender muito do tipo de jogo que você procura, né? E a capacidade imersiva. Às vezes não é nem a questão gráfica, né? Que ele promove a imersão. É claro que um jogo visualmente bonito, ele é mais atrativo. Mas, às vezes, a questão narrativa e a maneira com que a maneira com que o jogo foi programado, a maneira com que o game design foi feito, é mais importante do que a própria capacidade gráfica do jogo, né? Que é o que te faz interagir, que é o que te faz sentir pena, que é o que te faz sentir triste, feliz ao estar fazendo determinada ação. Sabe, eu vou abrir agora, o professor Tanísio pode abrir o microfone, ele vai fazer uma pergunta, aí depois a gente tem mais duas perguntas, Ana Carla, eu acho que encerra, ok? Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer a professora Ana Carla pelo convite de eu estar aqui, assim, para mim é uma experiência muito bacana. Eu sou professor há bastante tempo já, 20 anos, e
passei por uma série de níveis de ensino e tudo, e é legal estar vendo aqui como é que vocês estão debatendo essas questões. A segunda coisa, sabe, te parabenizar, assim, muito instigante a tua fala, me trouxe assim, um monte de elementos legais. Eu vou fazer um rápido comentário e aí vou te fazer umas perguntas sobre a sua fala. Olha só, durante a tua fala, você comentou aí sobre, você falou sobre alguém, comentou sobre o nazismo ser de esquerda, e lembrou o seguinte, por conta da pandemia, eu sou professor lá do curso de História de Crateús, da UES. A gente interrompeu as aulas presenciais e os alunos pediram para a gente organizar um curso de extensão, que tá sendo organizado agora, está acontecendo. E o título ficou, Presente como História, uma leitura histórica do Brasil contemporâneo. O que é que os rapazes e as moças querem entender? Por que que nós chegamos até aqui? Por que que nós chegamos ao Bolsonaro? E aí as inscrições foram abertas e professores do Brasil inteiro se inscreveram. Foi uma surpresa para a gente. 125 inscritos. E no primeiro dia, a pergunta que mais fizeram, que os professores do Brasil inteiro fizeram, foi: o nazismo, afinal de contas, é ou não é de esquerda? Eu fiquei surpreso com isso. Bom, e aí nós estruturamos o curso, trabalhamos bastante com a Hannah Arendt, com a série de filósofos que vem explicando o mundo contemporâneo e alguns antropólogos, sociólogos brasileiros, etc. E eu usei muitas imagens, muitos videoclipes e tal. Mas jamais tinha passado pela minha cabeça usar jogos, né? É claro que a dinâmica, por exemplo, eu fui professor da UFC, lá no começo dos anos 2000, como professor substituto, e eu trabalhava exatamente as disciplinas que tinham como função instruir os alunos a usarem imagens, cinema, videoclipes e tal. E uma das questões que eu mais debatia com eles, e hoje a disciplina, eu estou dando essa disciplina de novo, o que eu mais debato com eles, são questões muito filosóficas. Por exemplo, trabalhando a partir do conceito de espetáculo do Guy Debord, né? Isso que você chamou a atenção. Quer dizer, o objeto levando o consumidor a se comportar de uma forma para que ele, consumidor, seja capaz eu tenha a capacidade de fato consumir aquele objeto. É o cara que emagrece para usar roupa, né? Faz exercícios físicos para usar determinada camisa, enfim. E aí eu uso muito também o Anselm Dieper, que trabalha também esses conceitos e tal. Mas eu estava pensando aqui, Sávio, quando você citou lá mais cedo sobre a indústria cultural, claro, lembrei, óbvio, do Theodor Adorno, e lembro que, quando eu ainda estava na graduação, o professor Regis Lopes, que foi meu professor, que é o professor aí de vocês, fez a seguinte disciplina, chamava Contemporânea 2, História Contemporânea 2. Então, nós tivemos que analisar a história contemporânea a partir da perspectiva dos cineastas. Sensacional. Então, desde então, eu comecei a usar, eu uso até hoje. Mas usar esses instrumentos, usar essas linguagens em sala de aula sempre foi um desafio, sempre foi, nunca foi muito bem aceito, principalmente dentro da academia. Usar o cinema, usar videoclipes, então nem se fala. Quer dizer, existe um tabu exagerado sobre isso. Aí você me vem com os jogos, né? Daí é que vem as minhas perguntas. Primeira pergunta: nas escolas que você trabalha, lá os coordenadores, as coordenadoras, quando você diz, vou usar jogos como estratégia metodológica, como é que é essa receptividade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quando eu era mais jovem, diziam o seguinte: filmes de violência, eles aumentam a violência, a intolerância, etc. Eu via muito isso. Então, eu trabalhei muitos anos em faculdades particulares e eu dei aula muitos anos no curso de administração. E aí tinha lá o ciclo de cinema. E os caras usavam aqueles filmes lá de administradores e tal. Então, aí o coordenador me chamou para fazer parte desse ciclo. O primeiro filme que eu usei foi o Matrix. Aí lotou. Tinha 90 figuras assistindo o filme no sábado de manhã, porque era um filme blockbuster, mainstream, não sei o quê. Mas, na verdade, a minha ideia era discutir filosofia a partir de um filme que tinha um apelo comercial. Então, eu usei essa estratégia do apelo comercial.
E aí, essa é a minha segunda pergunta. Ainda hoje, e no caso dos games, ainda há essa ideia de que o game violento, não use o game violento porque os meninos vão ficar mais violentos e tal. Ainda existe esse mito? E se é de fato um mito, se de fato os meninos ficam mais agitados quando você leva um game desse mais, digamos, com mais aventura. E a terceira pergunta usar games hoje, você usa games em sua metodologia de ensino, te ajuda a trazer os alunos para essa dimensão que você falou do John Husserl, da consciência histórica, que é uma coisa que eu debato muito com os meus alunos, a dimensão, o conceito de consciência histórica. No seu caso, funcionaria mais os games. E aí essa é a minha pergunta. Isso acontece, você percebe que usando os games, os alunos têm uma consciência histórica mais aprimorada e aí pode voltar para a discussão, digamos, dos conteúdos programáticos e ter uma percepção mais cognitiva nesse sentido, no caso do ensino e da aprendizagem? É isso. Obrigado, professor, pelos comentários e pelos questionamentos, né? Aí, no caso, relacionado ao primeiro questionamento, que é a questão da aceitação nas escolas, né? A respeito da utilização dos jogos, né? Eu já tive alguns problemas no começo da carreira, né? Porque a gente está muito verdinho, a gente quer fazer as coisas, mas às vezes a gente não faz da maneira com que deveria ser, a gente está aprendendo, né? E aí, no caso, não foi nem conta dos jogos em específico, mas foi pela utilização excessiva da sala de multimídia e dos recursos, né, audiovisuais da escola, porque eu também gosto de trabalhar muito com animações, com filmes, né? E eu acho que faz parte do métier do professor de história contemporâneo, né? Não dá para a gente ignorar essas produções, né, cinematográficas, não dá para a gente ignorar essas mídias, né, digitais. E aí, no caso, no começo eu tive alguns problemas relacionados a isso, mas recentemente eu não tive mais, tipo assim, problema sério de barrar, de ser constrangido em sala de aula. Com isso, não, nunca tive. Porque eu acho que eu sempre coloquei na minha cabeça de que para eu trabalhar com essa mídia em sala de aula, teria que ser uma coisa muito bem feita, né? Por não ser uma mídia já tradicional, né? Por sair um pouco daquela perspectiva mais comum, mais normal, né? De como são organizados o trabalho do professor, né? Do professor, não só professor de história, mas professor em geral. Então, eu sempre procurei colocar nos meus planejamentos, sempre coloquei avisar com antecedência a coordenação de que eu vou fazer esse tipo de trabalho, né? Sempre procuro colocar os jogos na avaliação, né? Colocar os jogos na prova. Então, questões sobre o jogo Valiant Hearts sempre estão presentes nas provas do Menino sobre a Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma que quando eu trabalho um filme, da mesma forma que quando eu trabalho uma animação, eu sempre busco colocar aquilo não como uma atividade extra, tipo, vamos fazer isso daqui porque vai ser legal e divertido. Sim, é para ser legal e divertido, assim como qualquer outra aula, mas também é uma aula, faz parte do processo de ensino-aprendizagem, faz parte do planejamento do cognitivo que eu planejei para vocês ao longo do ano e dos conteúdos que estão sendo abordados. Então, eu não procuro fazer essa separação, né, entre os conteúdos tradicionais e o jogo, e o filme, e a animação. Mas eu procuro sempre colocar como algo que está conectado, que faz parte desse processo de desenvolvimento, né? Porque eu acho que... Eu sei que existe um preconceito muito grande, né, com a utilização dos jogos, né? Você pode ser interpretado de maneira errada, né, com a utilização dos filmes, dos jogos, mas o trabalho do historiador, o trabalho do professor de história é isso, né? Escolher o jogo, fazer o recorte certo no filme, escolher a animação, entender quais questões vão ser feitas, preparar a turma para aquele tipo de atividade, né? Fez a atividade e não deu certo, ver o que não deu certo, para tentar fazer aquilo de uma outra forma. Então, é algo que foi sendo modulado, né, ao longo de vários anos de prática, né?
E sobre essa questão do processo de desenvolvimento cognitivo, né, eu tenho uma... Não eu acho, né, mas eu cheguei a essa conclusão através de atividades reais, né, de que sim, né, os jogos eles têm possibilidades, né, de promover esse processo de desenvolvimento cognitivo, né, histórico, né, principalmente porque ele coloca a pessoa que joga sobre uma condição problema, né, que é passar a fase, que é descobrir tal coisa, que é passar aquele puzzle, e aí através dessa questão problema, ele vai mobilizar ali a sua cognição, ele vai mobilizar o seu conhecimento histórico para poder passar por esses eventos, para poder entender como é que aquele jogo dialoga com aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Agora, o que eu busco sempre trabalhar com os meus alunos é que o jogo é apenas uma representação das várias que a história possui. O jogo tem uma representação, a história que eu ensino é outra, o livro didático deles é outro, o historiador traz outra, o canal do YouTube traz uma outra, para que eles entendam sempre a história através de uma pluralidade, né, para que eles não fiquem presos a um tipo de interpretação e que eles tenham autonomia, né, de entender o que é válido, o que não é, o que é relevante ou não. Sobre a questão da violência, os jogos eles foram muito estigmatizados. Parece que tudo que é novidade, quando chega com esse estigma da violência, né? Os quadrinhos tiveram esse mesmo tipo de rótulo, os jogos também tiveram esse rótulo, principalmente por conta do desenvolvimento de alguns jogos na década de... Não sei se foi na década de 90 ou foi na década de 80, que era um jogo que você, vale a pena ver de novo, e chegavam umas criaturas dentro de uma casa lá, e aí aquilo ali acabou indo parar no Senado americano, e parece que quando você proíbe é que o negócio vai para frente, né? Porque esses jogos estouraram em vendas, né? Assim como o Doom, assim como o Wolfenstein, que foram os primeiros jogos de FPS, e isso ao invés de colocar a indústria de jogos em xeque, fez com que ela tivesse, né, uma alavanca para se tornar a amplitude que ela tem hoje. Então, ainda existe essa questão da violência, sim, e eu acho que não é algo que deve ser descartado. Eu acho que a gente deve entender, sim, qual é o tipo de jogo que a gente vai levar. Eu trabalho com alunos de 13, 14 anos, eu não trabalho com adultos, né? Então, eu preciso saber o que é palatável para eles. Os jogos têm uma condição, os jogos têm uma idade indicativa, isso deve ser levado em consideração também. Então, você tem que entender muito o tipo de público que você está abordando, né, para fazer a escolha desses produtos midiáticos que você vai abordar com eles em sala. Espero que tenha dado para responder. Ok, sabe, a gente ficaria aqui, eu sei que é clichê dizer isso, mas ficaríamos a tarde inteira com você falando aqui. Mas eu quero fazer uma última colocação da Karen, que ela pergunta se existem alguns jogos que retratem a civilização egípcia, você já colocou. Mas tem jogos que trazem civilizações antigas da América? Astecas, maias, incas, indígenas do Brasil? Essa é a última pergunta. Aí eu vou te lançar uma provocação, você não vai responder agora, é para sua dissertação de mestrado. O jogo é uma linguagem, e o que a diferencia da escrita da história? Porque escrever história, você falou agora nessa última fala, que o aluno tem esse discernimento, se os historiadores não têm, aí fica difícil. Os alunos vão construir a partir da nossa interpretação do que a gente leva para eles. Então, só assim um jogo de palavras, cuidado, que são jogos, brincadeiras de palavras, mas que fazem sentido. E também, eu ia te fazer uma pergunta, mas não dá mais tempo, sobre o pensamento computacional, sobre essa ideia de mídias digitais, de estratégias, e onde os jogos entrariam nisso na questão do ensino médio. Mas aí, meu amigo, você vai resolver isso lá na sua dissertação, você vai fazer o seu mestrado. Tá? Muito obrigada, Sábio. Então, só responde a Karen. A Raquel já adiantou as perguntas da banca, viu? São perguntas da banca, tá? Obrigada, Sábio. Boa sorte. É responder a Karen e a fala é tua. Fico muito feliz com o questionamento, né? E com a inquietação, porque eu já venho pensando nisso há muito tempo, né? Tá faltando só ser aprovado mesmo para poder colocar essas inquietações em prática, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Estarei lá na sua banca. Responda a Karen.
Sobre a questão da carne, né, aí mais uma vez esbarra na produção, né? Esses jogos são, tipo assim, tem jogos que retratam os mais. Na Lara Croft ela viaja para cá, mas a maneira com que é retratada é que é o problema, entendeu? Tipo assim, agora, jogos que retratem de maneira específica a cultura indígena, que retratem específica a coisa, eu particularmente não conheço, mas se tem, são produzidos por empresas de desenvolvimento local ou por empresas de desenvolvimento independente, porque a galera cai muito naquele lance, por que eu vou produzir um jogo sobre isso se esse jogo não vai ser vendido, né? Então, aquela lógica de mercado que supostamente, né, o consumidor quer, às vezes acaba servindo como um limitador, como algo que vai podar esse processo de produção de jogos que façam análise a contrapelo da história, né? Tipo, os jogos, eles têm ali uma linha muito tradicional de organização da história, retratam sempre grandes temas eurocêntricos, né? E aí essa história a contrapelo, ela ainda não estão presentes, pelo menos na grande indústria, na produção desses jogos, né? Eu sei que os maias, os astecas, eles são muito retratados em jogos analógicos, como é o caso do Tikal, Teotihuacan, enfim, tem alguns jogos analógicos que fazem essa retratação, mas também, às vezes, é uma retratação problemática. Eu sei que tem um jogo analógico muito bom, que inclusive eu tenho, deixa eu pegar ele aqui para vocês verem a capa, que é esse aqui, ó, que é um jogo brasileiro, do Macri, que é chamado de Xingu. Aí esse jogo faz uma retratação... Analisa a imagem, sabe, que não mostrou legal. Só para com ele, assim, na frente da câmera. Dá para ver? Dá, afasta só um pouquinho mais a tua direção. Isso, pronto, deu para ver. Esses são os jogos que, quando a gente voltar quando sair da pandemia, se a gente vai sair algum dia, né? Vai ser um dos jogos que vão ser utilizados em algumas atividades e oficinas no GPE, no LEA, né? Já estou organizando ali com o Ednargo, com a Ana Carla, né, para a gente promover essas atividades, tanto com jogos eletrônicos e também com os analógicos, né? E já fica aí o convite também para quem quiser pesquisar sobre, né, para quem gostou da apresentação, para quem gosta da temática, né, que entre em contato, certo? Porque a gente tem um grupo de pessoas que está procurando fazer essas pesquisas, né? E aí é uma pesquisa séria, tem historiador, tem artista visual, tem uma galera que está ali tentando fazer essa análise, né, científica, séria, historicizada desses jogos. E é isso aí, gente. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela mediação da Raquel e pelos questionamentos. É isso, Raquel? É isso, sabe? Eu sou suspeita para falar. Muito feliz. Então, fim, né? Não é isso, Raquel? Tem mais alguma questão? Não, mas assim, a fala do... Eu vou aparecer um pouquinho agora. A fala do... Miguel. A fala do Sávio é porque está muito escuro. Ele está tocando flauta agora, deixa ele lá. A fala do Sávio não se limita a esse encontro. Mas aí a interpretação que eu te fiz, Sávio, é uma demanda que você vai levar para a sua pesquisa de mestrado e você depois vai voltar, como já mestre, para trazer essas questões para nos apropriar das metodologias para a formação do professor de história. Então, assim, mas quem desejar fazer alguma pergunta, mais alguma demanda que não foi respondida aqui, pode passar para a Ana Carla, posteriormente, e a gente encaminha para o Sávio. Mas, Sávio, muito esclarecida, muita questão na sua frente. Realmente, a sua fala me ajudou muito a pensar essa questão do jogo, da tecnologia e do pensamento cognitivo da história. Parabéns. Raquel, eu que agradeço as palavras e muito feliz, né, em estar participando da atividade com a Raquel, desde o PIBID, no tempo da graduação. Quando eu vi ela lá no grupo do LEA, fiquei muito feliz. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho do tempo da UFC. Emocionada. Estou emocionada. Então, pessoal, Sávio, muito obrigada. Você é um querido. Né, eu acompanho o seu trabalho desde alguns anos, desde um tempinho, e eu acho que a fala de hoje revela uma maturidade muito grande, assim, é diferente o Sávio de 2 anos atrás falando e o Sávio falando agora, né? Então, isso sirva de incentivo para você ter força e confiança, né, no trabalho que você desenvolve,
na sua prática docente e no seu desejo, que é ser aprovado na seleção de mestrado, que eu espero muito que isso aconteça. De todo modo, o Prof. História está aqui, de portas abertas. Todos sabem que nós não realizamos seleção por projetos, então é uma seleção muito maior, mas cá estamos, né? Então, muito obrigada, Sávio, muito. Nós vamos, inclusive, aproveitar para dizer a todos, eu vou mandar pelo e-mail e pelo grupo, que nesse sábado, por coincidência, nesse sábado agora, dia 5, às 9 horas da manhã, nós vamos começar com discussões de projetos de pesquisa em ensino de história. Nós quem? O grupo de estudo, né, de ensino de história. Então, a partir desse sábado até novembro, nós teremos várias sessões de discussões de projetos de pesquisa em ensino de história, e o primeiro será o do Sávio, tá bom? Eu vou aproveitar e vou divulgar agora com o pessoal dos estágios e com todo mundo. Quem quiser participar e saber mais, o convite está feito e vou mandar o link para o acesso de todos. Então, mais uma vez, muito obrigada aos alunas, professores e professoras. Acho que foi um seminário muito rico para todos nós nesse momento e que possamos, então, termos inspiração para desenvolver os nossos próprios trabalhos daqui para frente. Isso eu falo com relação aos estagiários e às estagiárias, né? Então, eu e a Raquel continuamos firmes no propósito do desenvolvimento da experiência docente, ainda que seja nessa atual situação. E é isso. Uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Sávio, mais uma vez. Bom trabalho para você, que deve estar trabalhando de manhã, de tarde e de noite, como muitos professores e estudantes também, né? Então é isso, Raquel. Acho que podemos encerrar o nosso seminário, Combates pela História Ensinada, e que ele seja o primeiro de muitos. Eu gostei da proposta, eu espero que vocês também tenham gostado. A gente pode aprimorar cada vez mais, e eu espero que de forma presencial, para a gente se ver. É isso? Pois um abraço a todos e tudo de melhor. A Raquel disse que